Nós vamos ler a mensagem para a nossa reflexão, que está no informativo, com o título Impedimentos. Pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Está em Paulo, Hebreus 12, 1. Por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais do progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás, de quando em quando, a incompreensão dos outros. Periodicamente, encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde, categórico: pondo de lado todo o impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Essa mensagem foi de Emmanuel, do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier. Acho que ela não precisa de nenhum comentário, basta que a gente possa refletir sobre a mensagem inteira. Muito obrigada, uma boa noite. Deus, nosso Pai, Tu que sois todo poder e bondade, a Ti, Senhor, elevo o meu pensamento para agradecer-te pela oportunidade que tivemos de aqui chegar. Estamos todos nós aqui, de ombro a ombro, unidos. E cada um de nós, Senhor, traz consigo as suas necessidades maiores. E queremos colocá-las a teus pés. Situações difíceis quantas vezes. Situações que nos fogem do controle. Quantas vezes é a nossa saúde que nos preocupa. Enfim, Senhor, realmente são várias as necessidades aqui presentes. E eu venho colocar a teus pés todas essas necessidades. E é dessa forma que eu peço aos nossos benfeitores espirituais, aos nossos guias e protetores, que nos permita estar dando como iniciada a reunião desta noite, e eu o faço em nome de Deus, acima de tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.
nós vamos ter o estudo hoje com o nosso Mozart. Boa noite a todos. Muita paz em nossos corações. O tema que nos cabe hoje é caracteres do homem de bem. Ou seja, falar sobre as qualidades, as características, os sentimentos, tracejar uma ideia do que seja o homem de bem. Quando jovem, ou melhor, quando mais jovem, adentrando o estudo da doutrina espírita, participando nos primeiros passos do movimento espírita, a gente tinha uma idealização a respeito do que seja homem de bem. Na nossa vã e tola pretensão, já nos julgávamos que tal. Ou seja, embora jovem, embora menino, pensávamos já bem avançado nesse projeto de homem de bem. Ao longo do tempo, a gente vai aprendendo que não é tão simples assim. Não basta admitir a condição de espírita, não basta conhecer a doutrina espírita para nos pautar como avançados no projeto de homem de bem. Porque para nós, espíritos, ainda classificados como imperfeitos, homem de bem é um projeto que está distante. Não quero desanimar ninguém, mas precisamos ser realistas e entender que essa proposta é para ser palmilhada, é para ser buscada. Homem de bem é uma conquista. Não se assustem se eu disser que o verdadeiro homem de bem, como classifica Allan Kardec, seria Jesus. Jesus é um homem de bem, porque é um espírito puro. Somente ele se qualifica plenamente nas qualidades que nós vamos ter a oportunidade de examinar. Em seguida, poderemos pensar no outro modelo, mais próximo, mas ainda muito distante, Allan Kardec, que não é um espírito puro, mas é um espírito superior. Podemos pensar, mais próximos ainda, num espírito bom, que é Francisco Cândido Xavier. Vejam que eu estou seguindo a escala espírita descendo. Poderíamos pensar ainda num outro espírito, quase tão bom, que é o Bezerra de Menezes, mais próximo ainda. Mas ainda estamos bastante distantes. Vejam como é complexo alcançar essa qualificação de homem de bem. Mas nós podemos pensar num projeto. Iniciar hoje, iniciar agora. Eu já iniciei há bastante tempo. E ao longo do caminho me vejo ainda muito distante. Porque agir no bem, obrar no bem, pensar no bem, sentir no bem, viver no bem, é um desafio contínuo. E porque ainda somos classificados como espíritos imperfeitos, não mais impuro, mas ainda com algumas sujidades ou impurezas de espírito puro, de espírito impuro, prosseguimos. Espíritos mornos, espíritos nem bom nem mal, mas ainda muito atrelado no mal. E ainda permeado de todas as outras qualidades daqueles espíritos na condição de imperfeitos. Mas no impuro. Impuro é um espírito totalmente ignorante. Não somos mais. E ainda é evado no mal, muito fortificado no mal. Mas o mal ainda está muito forte em nós. E o desejo do bem está permanente em nós. Não enquanto espíritos bons. Não temos esse anelo do bem como eles têm. Eles estão muito adiantados na escala do bem, na escalada do bem. E vamos então entrar no nosso tema, saindo dessa idealização, né, de homem bem, mas entendendo que nós podemos nos tornar homens de bem. Há questões que falam se o homem de bem, se o espírito
se o homem de bem pode reencarnar como um espírito vicioso ou um espírito impuro. Não é possível, porque não há retrogradação. Então, chegar ao homem de bem já é uma conquista que nos traz muitas facilidades. A desencarnação de um homem de bem é livre de perturbação, como ocorre com os espíritos viciosos, ainda ligados à condição de imperfeitos. E o contrário pode ocorrer. A questão colocada pelo Livro dos Espíritos é que o espírito vicioso, ou o espírito mau, se ele pode se tornar um homem de bem. Pode. Mas não é de imediato. Não é numa encarnação. É preciso muitas encarnações. É preciso passar pelo carreiro da evolução. É preciso superar todas aquelas classificações que tem na ordem de espírito imperfeito. E aí chegar à condição de bons espíritos. Até chegar à condição de espírito puro, que está bastante distante. O importante é nós entendermos que pela sinceridade, pela autenticidade, trilhar esse caminho, buscar essa conquista, é muito mais simples, é muito mais fácil. Então vamos ver as qualidades que devem ornar o homem de bem. Vamos lá, caracteres do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, suas características são as seguintes: a consciência de si mesmo. Há mensagens que diz que a maioria de nós, incluindo eu, ainda estão adormecidos no plano material, distraídos na lida diária, com os apetrechos do caminho. E essa consciência de si mesmo exige um aprofundamento, uma atenção plena, despertar do sono diurno, do sono diuturno, do sono diário, e que muitas das vezes acordamos do sono da noite e permanecemos adormecidos na materialidade do mundo. Interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou determinada lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Não basta só não fazer o mal, é preciso fazer todo o bem possível. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que fizesse com ele. Essa questão da reclamação é complicado até para o homem de bem, porque até Jesus não agradou a todos. Outro item é fé e confiança. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem esperança. Acredita na felicidade futura, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Está desprendido da materialidade do mundo, da vida diária. De resignação. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e aceita-as sem murmurar. O que é prova, não é? E o que é expiação? Prova é exatamente o testemunho contínuo que a gente faz se a gente já entendeu determinada situação, avançou a respeito de determinada situação. A gente vai realmente comprovar se a gente fez a aprendizagem de um processo de vida, de um processo de existência por que passamos. E a expiação é exatamente o resgate, é o pagamento do mal feito que fizemos em situações anteriores, em vidas anteriores, em momentos anteriores.
Superada a expiação, somos guindados às provações. Saímos de uma situação para outra. Portanto, deveria ser expiações ou provas. Sem murmuração. A expiação passada com reclamação, com azedume, não nos ajuda muito a nos superar das mazelas que trazemos conosco. Permanecemos adoecidos. Isso não significa, é claro, que vá deixar de trabalhar para superar alguma dificuldade ou modificar alguma situação adversa. Resignação não é sinônimo de acomodação. Não é comodidade, não é comodismo. Resignação é a aceitação ativa, dinâmica das circunstâncias. É prosseguir laborando, é prosseguir num processo de mudança, de crescimento. Mas tendo feito tudo o que se encontra ao seu alcance, sabe que o futuro a Deus pertence, aceitando as agruras que porventura tiver que enfrentar. Ou seja, não nos liberta do enfrentamento. E tem caridade, amor ao próximo e justiça. Possuindo o sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa e retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Na questão 9 e 18, nós vamos ver também essas características, sendo que o Evangelho segundo o Espiritismo amplia essas características. Por isso o texto é melhor aproveitado. E tem F, benevolência. Encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Como nos diz Richard Simonetti, em A Constituição Divina, que é um livro dele, a benevolência deve se exprimir na boa vontade e na disposição de praticar o bem. E podemos exercitá-la através do trabalho em favor de nosso próximo. E tem G, desprendimento ou generosidade. Seu primeiro movimento é o de pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. É colocado que o interesse pessoal, lá em O Livro dos Espíritos, é o grande empecilho do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, do nosso aprimoramento. Mas não o fazemos sem o interesse pessoal. Devemos ser desinteressados, como é argumentado nos textos que estudamos, que se referem ao homem de bem, mas não podemos perder o interesse pessoal. Não podemos exacerbá-lo, mas não podemos ficar sem ele, porque temos que ter interesse por nós próprios. É a autoestima, é o autoconhecimento, é o trabalho consigo mesmo. Ele fala em desinteresse das coisas, não fala em desinteresse pessoal, da sua pessoa. Há um sentido para esse renunciar a si mesmo, esse desinteresse das coisas. Desinteresse exacerbado de si mesmo, mas sem perder o interesse próprio. Porque a medida do amor verdadeiro é o amar a si mesmo, como nos ensina Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próprio como a si mesmo. Então não dá para retirar esse interesse pessoal, mas é o justo interesse pessoal. É o interesse pessoal na justa medida. Quando se estuda egoísmo, nessa parte do Livro dos Espíritos, é bem esclarecido acerca disso. Então, não se deve exacerbar esse interesse pessoal. É aí que jaz o egoísmo. E tem H, fraternidade. É bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Isso é um ensino para nós espíritas, ou aqueles de nós que somos espíritas, ou aqueles de nós que temos simpatia ao espiritismo.
O Espiritismo não significa que com isso nós devamos desmerecer as religiões alheias ou as filosofias alheias, ou nos tornar uma seita. Muito longe disso. Porque ser espírita significa exatamente esse projeto de homem de bem. Significa ser autêntico, significa ser sincero, significa ser verdadeiro. Espírita não é um rótulo. Espírita é uma busca de homem de bem. É a busca da conquista de ser homem de bem. É um compromisso muito grave com a verdade, com a realidade, com a vida. Então não é motivo de orgulho ser espírita, é motivo de compromisso, de comprometimento, de responsabilidade. É uma posição que muitos até receiam, poucas pessoas têm coragem de trilhar esse caminho, porque exige muito de nós. Daí a gente deve buscar entender essa condição de ser espírita. Não é tão só ser adepto de um conhecimento do espiritismo, é muito mais do que isso. É estar ligado à causa do bem, com Jesus e com Kardec. E tem respeito, essa é a condição consequente de ser espírita, respeitar ao próximo, respeitar as outras crenças. Respeita nos outros todas as convicções sinceras, inclusive do materialista histórico, do materialista científico. É importante respeitar aqueles que não acreditam naquilo que a gente não só acredita, mas tem convicção, tem certeza. É muito mais do que uma crença, o espiritismo. É um conhecimento, é uma convicção. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança a reprovação àqueles que não pensam como ele. Até porque há muitos materialistas que vivenciam o bem. E são muito mais espíritas e muito mais espiritualistas do que muitos outros tantos espiritualistas e espíritas. Os próprios espíritos, nesse estudo que nós estamos fazendo, informam para a gente que para ser homem de bem não precisa ser espírita, nem ser religioso de qualquer outro credo. É preciso fazer o bem. Então podemos ser materialistas, por mais que possa parecer uma incoerência, e sermos homens de bem. O foco é o bem, não é o conhecimento, não é a crença. André Luiz, em Conduta Espírita, coloca que em nenhuma circunstância devemos pretender conduzir alguém ou alguma instituição dessa ou daquela prática religiosa à humilhação e ao ridículo. O sol, em nome de Deus, ilumina o passo de todas as criaturas. Embora o exemplo se refira à religião, ele serve para toda e qualquer discussão que venhamos a participar sobre assuntos os mais diversos. Então precisamos aprender a vencer a maledicência, inclusive com relação àquelas religiões que fazem com que percamos a paciência em face de como mercantilizam a fé, o quanto seduzem as pessoas com cantilenas enganosas. Mesmo esses nós precisamos respeitar, o que é muito difícil, por sermos críticos e por exigirmos o bem em todos, por essa busca do bem. Mas precisamos nos superar, entender que estamos equivocados. Precisamos respeitar mesmo os espíritos impuros, mesmo os espíritas calcetras no mal, recalcitrantes no mal. Daí a gente entender a defesa contra a pena de morte, pelo amor à vida, como propõe o trabalho de teatro que fala A Vida por um Fio, também envolve a questão da pena de morte. O sol, em nome de Deus, ilumina o passo de todas as criaturas. Embora o exemplo se refira à religião, ele serve para toda e qualquer discussão que venhamos a participar sobre os assuntos mais diversos. E respeitar significa, etimologicamente, olhar para. Precisamos ter atenção para com todos.
Devemos aprender a respeitar a opinião de nosso irmão, lembrando que todos nos encontramos em níveis de evolução diferentes, portanto, com níveis de compreensão também diversos. E também no estudo da doutrina, nós vemos companheiros no movimento espírita com postura bastante equivocada. Também com esses nós devemos ter paciência. O equívoco das suas conclusões tem exatamente a ver com a questão do amadurecimento do senso moral. Estamos, muitos de nós, na mesma escola, mas em níveis evolutivos diferentes, tirando conclusões diferenciadas. Muitos de nós adentramos a doutrina espírita e, com pouco tempo de estudo, já nos arvoramos em conhecedores. Enquanto muitos de nós, com décadas de estudo, chegamos à conclusão de que temos muito a aprender. Temos muito ainda a estudar. Estamos começando novamente, porque há outras angulações que ainda não tínhamos percebido. A cada vez que a gente estuda a doutrina, a gente descobre uma nova maneira de entender, uma nova maneira de vivenciar, porque o conhecimento espírita toca em questões profundas do nosso crescimento espiritual. Em vários momentos, é como se estivéssemos diante daquele sol que a mensagem fala, em posições diferentes. Na medida em que nos aproximamos, o sol se torna mais claro, se torna mais caloroso. Assim é o sol da verdade do conhecimento. O atraso, na verdade, é nosso. A distância, na verdade, é nossa. Não é do sol, porque o sol está dentro de nós. Não nos restringindo apenas à opinião, devemos respeitar os direitos do semelhante nas menores coisas. Lembrando o adágio que diz que o limite da nossa liberdade é a liberdade da outra pessoa. Mas nós não podemos titubear, não podemos facilitar, porque nós temos uma luta no Congresso, estão aprovando a lei do aborto no Código Penal, e se a gente não fizer barulho, e se a gente não se posicionar, os materialistas de plantão vão aprovar essa lei. A revelia da maioria que pensa o contrário, fazendo o uso das possibilidades políticas que dão facilidade para a minoria pensante que tem acesso a esses escaninhos. Por que eu digo que nesse momento a gente deve respeitar, mas não deve deixar à vontade para eles escolherem por nós? Isso já aconteceu com o aborto anencefálico e pode acontecer também com o aborto em qualquer momento. A vida é que está em questão. Devemos orar, devemos atuar nos espaços que nós temos, na internet, utilizando correspondência, em todos os meios que tiver ao nosso alcance. Item J, piedade ou tolerância. A caridade deve ser seu guia, deve dizer a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recusa a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo. Devemos lembrar que com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Portanto, devemos ter mais tolerância e compreensão com aqueles que nos ofendem, que nos contrariam, pois o agressor, muitas das vezes, é o irmão enfermo que necessita de nossa compaixão e de nosso carinho. Devemos refletir sobre essa expressão, compaixão. Ela é muito importante. Não julgar, não avaliar, ao observar, ao olhar, porque a gente falta com respeito. A pessoa mais mal estrutura o seu pensamento, a sua fala, a gente já tem o pé atrás e já tem uma resposta para dar sem sequer ter analisado, ter avaliado, ter pensado, ter sentido, ter se colocado empaticamente na posição do outro. Isso é compaixão.
Emmanuel, no livro Paz e Renovação, ilustra bem este tema. Se alguém te injuria, situa-te na posição daquele que te apedreja o caminho, e perceberás, sem detenção, que se faz digno de piedade todo aquele que assim procede, ignorando o que corta na própria alma, induzindo-se à dor do arrependimento. Ou seja, é algo que a gente sempre raciocina da seguinte forma: eu não posso deixar que o outro escolha a minha reação. Por isso eu não devo reagir, eu tenho que agir. Eu tenho que agir com pensamento, eu tenho que agir com sentimento, eu tenho que agir integralmente, eu tenho que me posicionar. Se eu tenho uma resposta baseada, focada na atitude do outro, eu, na verdade, não estou agindo, eu estou sendo instintivo, nem intuitivo eu estou sendo, porque eu não estou usando nenhuma esfera superior do meu sentimento, da minha mente. É preciso que eu tenha interesse no meu sentimento, no meu interesse, na minha necessidade, mas para isso eu tenho que olhar para o outro. Daí o respeito, daí a compaixão. Olhando para o outro, eu vou observar o quê? O seu interesse, o seu sentimento, a sua necessidade, observando, sem julgar, sem avaliar. Entendendo, tendo empatia, colocando-me no lugar dele, para que aí sim, de uma maneira sentida, intensa, eu possa ter não uma reação, mas uma ação nova, uma ação diferente, uma ação outra, que poderá amenizar a situação que está sendo trazida, que poderá fazer o outro pensar sobre a sua intenção. Por quê? Porque ele está sendo ouvido, porque ele está sendo respeitado, porque ele está sendo atendido. E aí ele vai ouvir a gente, ele vai olhar para a gente, ele vai fazer os mesmos passos que a gente trilhou. Ele vai perceber o interesse, ele vai perceber o sentimento, ele vai perceber a necessidade que tange aqui no nosso peito. Vê como é o processo? Ele é simples e, ao mesmo tempo, ele é complexo. Porque ouvir e falar são duas coisas que nós não sabemos fazer. Fala-se muito hoje na necessidade do diálogo, da conversa, e muitas das vezes a gente fica só na conversa, desculpe o termo, fiada, na conversa vazia, na conversa mal baratada, na conversa que na verdade é um monólogo, é uma perda de tempo, porque diálogo engloba duas pessoas em profunda interatividade. Nós não sabemos ainda fazer isso, pela profunda dificuldade que a gente tem de ouvir o outro. E até de ouvir a si próprio. E, sobretudo, se a gente tem dificuldade de ouvir a si mesmo e de ouvir o outro, temos dificuldade de falar conosco próprio, consigo mesmo, e de falar com o outro. Normalmente as palavras, os pensamentos, são movidos de pressa, de apreensão, de busca de algo que ainda não aconteceu e que provavelmente está prejudicado de acontecer, porque não está fundamentado no sentimento, no interesse, na necessidade. Ou seja, não tem planejamento, não tem uma visão de profundidade. É como aquela parábola do semeador, que tem vários terrenos, e um terreno é rochoso, o outro é espinhoso, e aí a terra ela é pouca, não fertiliza, a planta não cresce, a semente não cresce, a semente não dá planta, não dá folha, não dá fruto. É preciso que a gente aprenda com a parábola do semeador a vivenciar na nossa relação familiar, na nossa relação em sociedade, em profundidade, desenvolvendo a nossa pessoa na relação com a pessoa do outro, a partir do respeito, a partir desse movimento de observar, sem julgar, sem avaliar, sem preconceito. Está dando para entender? Estamos falando das características do homem de bem. Mas é preciso essa profundidade na nossa vivência, na relação com o outro. Porque senão fica muito no teórico, fica muito no valor mal entendido. Perdão, que tem a ver com compreensão. A exemplo de Jesus, perdoa
esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Indulgência é clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias, e que o exercício da indulgência se faz através da solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. Eu entendi que o mal, aquele mal pesado, aquele mal intenso, é próprio de espírito impuro. Por isso, eu tenho recusado esse adjetivo de espírito impuro, porque estamos distantes disso. Tanto quanto estamos distantes desse ódio. Mas não estamos livres de algum tipo de ódio, ou de raiva, ou de rancor. Precisamos muito trabalhar isso. Não deve encontrar satisfação em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Mais uma vez, a maledicência. Eu entendi também que o contrário do ódio não é o amor, como a gente sempre costuma entender. O contrário do ódio é o contrário do bem-querer. O que é o bem-querer? O contrário do bem-querer. Além do ódio, é o mal? É o mal-querer. Odiar é exatamente mal-querer. E o contrário do ódio é o bem-querer, é querer bem. Que não é tão grande quanto o amor. O amor, ele engloba todas as virtudes, todos os sentimentos. É o sentimento por excelência. É como se nós disséssemos que o diabo é o contrário de Deus. Não tem como. Até porque o diabo não existe. E Deus é toda a existência. Está em tudo e em todos. É onisciente, onipresente e onipotente. Se a necessidade a isso o obrigar, procura sempre o bem que pode atenuar o mal, aprendendo a valorizar os pontos positivos de nosso irmão, ao invés de ressaltar os pontos negativos, contribuindo assim para a melhoria do ser. O bom chefe é aquele que suscita nos seus subordinados as qualidades e não os defeitos. Letra M, autoconhecimento. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Há uma fala que se diz que a gente evolui para ser perfeito. E a gente entende que Jesus é um ser perfeito. Mas a gente também aprende que perfeito só Deus é. Complexo? Parece uma contradição, um paradoxo. Porque, na verdade, a perfeição de Jesus perto da nossa, ela é praticamente absoluta. Mas não é absoluta perante a Deus. A perfeição de Jesus é o top de linha que a gente pode almejar. Porque Jesus continua se aperfeiçoando. Não que ele tenha imperfeições como as nossas, mas ele tem necessidades superiores à nossa. Daí, ainda se aperfeiçoar no sentido de buscar a Deus, de ir ao encontro a Deus, da compreensão de Deus. Ok? Todos os seus esforços devem tender a permitir que diga a si mesmo no dia seguinte que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. E aí a gente está falando do homem de bem que nós estamos trabalhando, que nós estamos buscando em termos de conquista. Ok? Todos nós devemos nos sentir homens de bem. Não nos enganar com isso, mas nos sentir homens de bem, porque se nós estamos iniciando um processo, nós já estamos nos tornando homem de bem. Aí eu já trago algo que pode nos animar. Daí eu dizer muitas das vezes que nós não somos tão somente espíritos imperfeitos. Somos muito mais do que isso, somos espíritos perfectíveis. Somos feitos para sermos perfeitos. Temos todas as sementes da perfeição, como diz o capítulo 19 do Evangelho, no item 12. E tem N discrição. É algo que é contrário, totalmente contrário à maledicência. Não procura se valorizar, nem a seus talentos, à custa de outrem. Aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. E tem humildade.
que eu costumo traduzir como autenticidade. Não deve se envaidecer nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. E tem P, prudência. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos, porque sabe que é um depositário que deverá prestar contas e que, dentre as destinações que lhes pode dar, a mais prejudicial para si mesmo é de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Age com prudência. E tem que responsabilidade. Se a ordem social colocar homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com seu orgulho. E evita tudo o que pode tornar a posição dos subalternos mais penosa. E, letra R, dever. Como subordinado, compreende os deveres da sua posição e tenha cuidado em cumpri-los conscienciosamente. André Luiz nos diz em Sinal Verde que quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. Continuando, ele nos informa que a melhor maneira de referenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. É importante que, ao estarmos na posição de subordinados, saibamos trabalhar com alegria, fazendo de nosso trabalho um meio de aperfeiçoamento e aprimoramento de nossas qualidades. Eu gostaria de ficar por aqui, para a gente não ultrapassar o tempo que nos cabe. E mencionar que, embora eu tenha dito que nós estamos longe de ser homens de bem, nós devemos trabalhar muito esse processo. Somos um projeto de homem de bem. E, basicamente, é esse o sentido que Jesus traz para nós. Sentido de vida, norte de vida. Em várias ocasiões, os Espíritos nos ensinam que a finalidade principal, precípua da vida é fazer o bem. Portanto, ser homem de bem é a nossa proposta de trabalho ao longo das diversas reencarnações. Nós fomos feitos para o bem. E o processo do bem é exatamente o processo em que a gente se desenvolve. Há uma questão no Livro dos Espíritos que fala que nós nos desenvolvemos naturalmente, por meio de nós próprios. É um processo natural. Então, queiramos ou não, nos empenhemos ou não, nós vamos chegar lá no espírito perfeito, no homem de bem verdadeiro. Mas nós podemos fazer um processo mais rápido. Vai levar muitas existências. Mas quanto mais nós nos apressarmos, melhor nós vamos nos sentirmos. Porque a perfeição nos leva à felicidade. Perfeição é fazer o bem. Perfeição é ser bom. Se perfeição é fazer o bem, perfeição é ser bom, e isso nos leva à felicidade, e se nós todos queremos ser felizes, naturalmente nós vamos buscar o caminho do bem. É porque por nos equivocarmos, nos confundirmos com a maneira como interpretamos os conhecimentos, nós nos distanciamos do significado verdadeiro desses conhecimentos. Buscamos o bem naquilo que o bem não reside. Buscamos a satisfação aonde o bem não reside. São satisfações passadiças, passageiras, fugazes, que geram prazeres igualmente fugazes, passageiros, que vão nos levar ao mal-estar, que vão nos levar ao sofrimento. E não queremos sofrer, e não queremos mal-estar. Mas por entendermos equivocadamente, nós estamos sempre buscando, na hora errada, aquilo que julgamos ser certo, e aquilo que nós deveríamos julgar certo, julgamos errado. Então, nós precisamos
estudar mais, aprender mais, para nos libertar daquilo que nos impede de ser livre, que é a nossa ignorância. Precisamos cada vez mais superar as impurezas e nos tornar cada vez mais puros. E quando eu falo nessa questão de ser homem de bem e de ser puro, de ter pureza de intenção, de ser como a criança que Jesus nos ensina, eu estou falando de uma coisa muito simples. É de sermos uma pessoa inteira, é de termos plenamente as nossas faculdades, a nossa capacidade. Para isso a gente precisa ter foco naquilo que a gente faz, ter clareza naquilo que a gente faz, naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente objetiva. E a gente se distrai, e a gente se dispersa, e a gente se confunde com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente lê. Por quê? Porque existe um grande fator que prepondera nisso tudo. Está lá no texto que fala os bons espíritas, maturidade do senso moral. Somos ainda imaturos no que diz respeito ao senso moral, ao criticismo, à capacidade crítica. Nós não temos estofo evolutivo, condição moral, condição espiritual, para aquilatar das escolhas que fazemos. Daí porque fazemos, muitas das vezes, escolhas erradas. Então, se nós ainda não sabemos ouvir, ainda não sabemos falar, porque não paramos para ouvir, não paramos para falar, não pensamos antes de fazer uma coisa ou de fazer a outra, e na medida que somos assim, agimos assim, como serão as nossas escolhas? Serão impensadas, serão mal sentidas. Serão feitas ao arrepio do nosso melhor destino. E aí nós vamos atrasar o nosso processo. Existem várias ferramentas para nós nos aprimorarmos, para nós nos tornarmos homens de bem. Agostinho, que Kardec chama de Santo Agostinho, eu não tenho intimidade com Agostinho, mas ele não é santo, ele é um espírito elevado. Em respeito às tradições da época, e até para que fosse conhecido, Kardec chamava de Santo Agostinho. Mas Agostinho, esse espírito maravilhoso, nos ensinou uma ferramenta para nós avançarmos no processo de autoconhecimento e de autoestima, que é essa autoavaliação. Mas você disse para nós não avaliarmos. Avaliar sem julgar. Não quer dizer que nós não podemos avaliar as situações, avaliar as características das pessoas que estão à nossa volta. Nós não devemos julgar e nem avaliar nesse sentido de fazer julgamento precipitado. Mas nós devemos estar sempre examinando as situações e nos autoexaminando. Ele fala que no final de cada dia a gente pode fazer esse processo de reflexão sobre nossos atos, e aí nós vamos, a pouco e pouco, nos tornando pessoas melhores. Mas não porque nós estamos nos avaliando, mas é porque nós estamos vivendo. O processo de mudança se dá com a vida. É por isso que quando nós desencarnamos, há companheiros que acham que a gente não evolui no plano espiritual. E há companheiros que acham que a gente evolui mais no plano espiritual. As duas concepções estão equivocadas. A gente evolui, mas evolui mais lentamente. A gente evolui mais quando encarna, porque o processo ele exige mais de nós. A gente passa pelo sofrimento, a gente passa pela experiência, a gente passa por situações diferenciadas. E no mundo espiritual a gente está sempre no meio de semelhantes, de afins, de familiares no aspecto espiritual. E aí não tem aquela dinâmica da contrariedade, das diversidades, que nos ajuda tanto a estar fazendo valoração das coisas, estar aprendendo com as situações diferentes. Por isso que é importante a gente estar encarnado. E aí a gente evolui mais rápido. Sofre mais. Mas quando a gente aprende que o sofrimento não é sentir dor, o sofrimento é aprender, é crescer, é saborear, aí o sentido da provação, ele passa a ser diferente. A doutrina espírita nos ensina a ser feliz em meio ao sofrimento, em meio à procela e até em meio à dor. Porque a gente vai se tornando mais forte,
mais consciente, mais presente e supera os estágios de dificuldade. E a cada estágio de dificuldade a gente sabe, está complicado, está difícil, mas a gente fica suspeitando, vem aí uma coisa boa. Da mesma maneira que quando as coisas estão muito calmas, estão muito tranquilas, intimamente a gente já está com a pulga atrás da orelha, vem problema por aí. Está muito sereno, está muito fácil, e as coisas a gente sabe que não é assim. Quanto mais a gente vai envelhecendo fisicamente, porque a gente não precisa envelhecer espiritualmente, por isso eu disse que eu não sou mais tão jovem, mas continuo ainda jovem. Ser jovem é um estado, né, de mente, de espírito. Aí a gente começa a compreender que a gente saboreia a experiência. Como é que eu vou saborear um câncer, né? Não dá para saborear o câncer. Por que não? Eu estou sendo curado. A doutrina espírita nos ensina isso. Eu não estou doente, eu estou sendo curado. É preciso ter uma visão espírita muito, né, vamos dizer assim, concreta, para ter esse olhar espírita de uma doença como essa. Só de ter notícia a gente já cai para trás, não é? E aí a gente vê um ícone como o Oscar, né, dar essa aula para a gente, né? Será que esse cidadão é espírita? Precisa ser, né, espírita para ser homem de bem? Ele está bem no projeto de homem de bem. Né? Não só porque ele é um craque no basquetebol, mas porque ele é um craque na vida. Né? Ele dá aula de vida para muita gente. Por isso que eu disse, né, a gente não precisa julgar que precisa ser espírita para ser homem de bem. Eu fico com o exemplo do Oscar, que a gente possa vencer, né, todas as nossas dificuldades com esse olhar, com esse sorriso do Oscar. Jesus nos abençoe, nos ilumine, e que cada um de nós que está enfrentando uma dificuldade, cada um sabe o tamanho da sua dificuldade, né, Jesus possa nos auxiliar a superá-las. Oremos nesse momento, mas eu vou pedir licença à nossa tia Guacira fazer uma prece diferente. Eu vou pedir que a gente não peça individualmente pela gente, que a gente não peça individualmente pelas pessoas que nos são caras. Eu vou pedir que a gente peça pelos nossos adversários, pelos nossos inimigos, pelos inimigos e adversários daqueles que estão ao nosso lado. Vamos fazer uma prece de amor por esses companheiros, liberando do nosso sentimento, do nosso coração, esse sentimento que nos adoece, que é o sentimento de ódio e de mal querer. Vamos fazer uma prece de perdão. Jesus querido, como tu dissestes ao Pai, perdão para aqueles, perdão para nós, assim como perdoaste os que nos ofendem, nós pedimos pelo que nos ofendem, para que nós possamos, nós próprios, nos perdoar. Jesus querido, pedimos que possamos perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos têm ofendido e que vão nos ofender. Senhor Jesus, todos nós trazemos dificuldades, todos nós trazemos limitação, mas todos nós trazemos potencialidade de virtudes. Todos nós trazemos Deus no nosso coração. Todos nós trazemos amor no nosso coração. Mas precisamos caminhar para Deus no nosso coração. Precisamos caminhar com o amor e para o amor em nosso coração. Assim, Jesus, que possamos perdoar a todos aqueles
que nós temos ofendido. Que o teu amor, Jesus querido, que o amor de Deus nos ajude com o nosso amor dissolver esse perdão. E que a saúde advinda dessa libertação, dessa renúncia ao mal que prevalece em nós, possa nos contagiar de luz. Essa luz que é Deus, essa luz que é o amor de Deus em nossas vidas. Envolve essas energias bensãs que nos serão destinadas, que possam ser centuplicadas na direção dos nossos adversários, dos nossos inimigos soeses, dos inimigos e dos adversários, dos nossos irmãos de convivência fraterna. Ampara-nos, Senhor, a todos nós, espíritos imperfeitos, em processo de aperfeiçoamento. A tua paz seja nesta casa maravilhosa, que é a tua casa, Senhor. Casa de esperança, casa de trabalho. Na esperança e na fé e na confiança e na força do trabalho, nós podemos superar tudo o que nos impede de crescer. Paz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Senhor, iluminados estamos. Te agradecemos pela oportunidade de termos vindo à tua casa, Senhor. Receber o bálsamo de luz, dos esclarecimentos, lembretes que o nosso companheiro nos trouxe. E agora com a prece, Senhor, meu Pai. Não sabemos como agradecer tanto privilégio. Sim, somos privilegiados. Por isso, muito obrigado. Senhor, em nome dos nossos guias e protetores, em nome desses espíritos amigos que aqui estão trabalhando conosco, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos como encerrada a primeira parte de nossos trabalhos da noite de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.